Salve, salve família! Começando aqui mais uma aula, recomeçando, né, aqui o nosso curso de geometria, tá? Vamos lá recomeçar aqui. A gente vai usar essas semanas de aula que a gente vai ter aí para fazer algumas revisões. Então eu vou pegar alguns exercícios específicos que eu acho que são pertinentes e a gente vai dissecar eles, ok? Então os assuntos que a gente vai abordar aí nessas semanas vai ser de áreas, que é um assunto bem importante, que engloba várias outras matérias. Ele cai em física, ele pode cair em geografia, ele pode cair em outros conteúdos aí, então é bem importante a gente ver esse assunto de áreas, beleza? Então vamos pegar esse exercício aqui, o NESP 2016. É um exercício bem. Ele usa os conceitos de área que ele usa são bem simples, porém a resolução dele é um pouco diferenciada, beleza? Vamos lá, ó. Renata pretende decorar parte de uma parede quadrada ABCD. Opa, eu esqueci de colocar aqui, ó. A, B, C, D. Então essa é a parede ABCD dela. Quadrada. Com dois tipos de papel de parede. Um com linhas diagonais, que é esse azul, e outro com riscos horizontais, que é esse vermelho aqui. O projeto prevê que a parede seja dividida em um quadrado central de lado X, que é o que tem os riscos horizontais, e quatro retângulos laterais, conforme mostra a figura. Só que, se você vê bem, os retângulos, esses deitados aqui, eles não têm o papel de parede, beleza? Só esses que estão na vertical. Se o total da área decorada com cada um dos tipos de papel de parede é a mesma, então x em metros é igual a. Ou seja, ele quer saber o valor de x. Ele quer saber o lado desse quadrado aqui, ó, do quadrado vermelho. Qual que é o lado dele? Tá? Esse exercício aqui, como você pode ver, a gente usa a área de retângulo e de quadrado, que são simples. Eu vou deixar um link na descrição com uma imagem que eu achei com várias fórmulas de área, tá? Para vocês verem aí, para vocês irem decorando aí, caso já não tenham decorado, tá? Mas só para relembrar. Então vamos resolver esse exercício. Como que sai a resolução desse exercício aqui, tá? Bom, vamos lá, ó. O que a gente tem de dados aqui, tá? Um dado que ele fala assim, ó, se o total da área decorada com cada um dos tipos de parede, de papel de parede é a mesma, ou seja, o tanto de papel de parede que eu gasto azul, vou chamar de azul, tá? O tanto azul que eu gasto é o mesmo tanto vermelho. Ou seja, é a mesma quantidade de papel. Então as áreas são iguais, ok? Beleza, então vamos escrever isso. Como que a gente escreve isso? A gente está dizendo que a área desse quadrado é igual a duas áreas de retângulo, ok? Qual que é a área do nosso quadrado? Vou escrever aqui, ó. Área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. No caso, o lado é x. Então aqui é x quadrado. A área do retângulo, como que ela é? É base vezes a altura. Eu não tenho a altura do meu retângulo aqui, ó. Se você analisar bem, ó, qual que é a altura do retângulo? A base é 2. Ó, base é 2. Dá para ver aqui 2. Só que qual que é a altura dele? Eu não tenho, tá? A altura não é x, porque ó, x é essa partezinha aqui. A altura do meu retângulo tem mais essa partezinha aqui, então a altura não é x, tá? Então a gente pode chamar essa altura aqui, ó, de h. Não tenha medo de dar nome para as coisas. Às vezes é desnecessário, mas às vezes o exercício sai assim, tá? Então aqui, ó, a área do retângulo é base vezes a altura. Isso é a área do retângulo. No caso, base é 2 e a altura é h. Certo? Beleza. O que eu estou dizendo? Ó, isso aqui é a área de um retângulo. Eu estou dizendo pelo enunciado, ó, o total da área decorada com cada um dos tipos de papel de parede é a mesma. Então eu estou dizendo que esses dois retângulos têm a mesma área desse quadrado. Então escreve, vamos escrever isso, ó. Os dois retângulos. Então, ó, 2
vezes um retângulo é 2H. Então, 2 retângulos fica 2 vezes 2H. É igual a área do quadrado. A área do quadrado é x ao quadrado. X ao quadrado. Então, ó, aqui é a área do quadrado, aqui é a área do retângulo. Disso, o que a gente arranja? A gente arranja aqui, ó, 4H, porque eu fiz 2 vezes 2, é igual a x ao quadrado. Isso é uma informação que a gente tem. 4 alturas é a mesma coisa que o x ao quadrado, ok? Não se prenda ao que isso significa. Só significa que quando eu multiplicar a altura vezes 4, vai dar o mesmo número que eu fazer x ao quadrado. Ok? Só isso. Mas daqui, ó, a gente quer descobrir x. Daqui eu não consigo descobrir nada. Eu não consigo descobrir o valor do x. Eu preciso de uma segunda informação, tá? Lembra lá, quando você tem duas incógnitas, que é o h e o x, para você descobrir o valor delas, você precisa de duas informações. Aqui nesse caso a gente só tem uma informação, então a gente precisa de uma segunda. Então vamos caçar essa segunda informação. A informação que a gente consegue aqui, ó, é a seguinte, ó. Se você ver bem, ó, o x ele vem daqui até aqui, ok? Ok. Daqui até aqui é x. Se você ver bem, daqui, ó, daqui até aqui é h. É a altura do nosso retângulo. A gente determinou a altura do retângulo. Então isso tudo aqui é a altura do retângulo. E esse pedacinho aqui vale 2. Ó, aqui vale, deixa eu pegar uma outra cor aqui, verde. Ó, aqui vale 2 e aqui vale x. 2 com x dá o meu h, que é o que eu determinei antes. Ou seja, 2 mais x é h. Então é isso que eu vou escrever. Ou h é igual a x, não, ou h menos 2 é igual a x, tá? Tanto faz. Mas vamos escrever essa outra informação. Outra informação que a gente tem é que 2 mais x é igual a h. Ok? Então a gente tem essa informação também. Juntando com essa, a gente coloca 4h é igual a x ao quadrado. E é isso aqui é o que a gente chama de sistema. A gente tem duas informações aqui, tá? Duas equações juntas. E eu vou dizer, isso aqui acontece ao mesmo tempo que isso daqui. E aí eu vou juntar essas informações. Como que eu faço para juntar as informações? Eu substituo alguma coisa na outra equação. Como assim? Eu estou dizendo que o h ele é 2 mais x. Então eu vou pegar esse h aqui, ó, esse h aqui, esse h, e eu vou colocar ele no lugar desse h aqui. Simples assim. Então, o que está escrito h aqui, eu vou escrever 2 mais x. Então vai ficar 4 vezes 2 mais x é igual a x ao quadrado. Desenvolvendo, vamos desenvolver. Olha que legal que já ficou. Agora a gente tem uma equação com uma incógnita só, tá? E a gente já vai ser capaz de resolver isso daqui. Então, ó, 4, opa, não é 4 aqui, aqui é 4 vezes 2 já. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes x dá 4x. É igual a x ao quadrado. Vamos passar todo mundo por outro lado. Então vai ficar 0 é igual, ó. Vou tirar o 8 daqui e vou colocar ele do outro lado. Só que, ó, vamos lá, vamos lembrar como que a gente faz isso, ó. Isso aqui é uma balança, eu estou dizendo que é igual. Se eu tirar o 8 daqui, eu tenho que tirar ele daqui desse lado também. Então aqui vai ficar menos 8, que vai dar 0, e menos 8 do outro lado também. Da mesma forma eu vou fazer com 4x. Então vai ficar ó, x ao quadrado do outro lado, 4x desse lado esquerdo. 4x menos 4x dá 0, ou seja, sumi com 4x. Só que já que eu tirei ele desse lado, eu tenho que tirar do outro lado também. Então aqui eu faço menos 4x também. Que é aquela regra que a gente fala assim, passa para o outro lado com um sinal trocado. Então o que era mais 4x vai menos 4x. A mesma coisa com 8, a gente vai ter isso daqui. Olha só o que é isso. Isso aqui é o quê? É uma equação do segundo grau. Tá? Eu tenho uma equação do segundo grau. Como que eu faço para resolver? Bhaskara. A gente usa a fórmula de Bhaskara, que eu já vou deixar aqui para você relembrar disso também. Então, olha só, é um exercício de área
que envolve só quadrado e retângulo, só que a gente cai num Bhaskara, tá? Por isso que esse exercício é interessante da gente ver. Lembra lá da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é a seguinte, ó. O seu x, sua incógnita que está ao quadrado, né? Ela vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. E aí tudo isso está sobre 2a. O que é esse b, a e c? Tá? O a é o cara que acompanha o x. Aqui é o a. O cara que acompanha o a é o cara que acompanha o x ao quadrado. O cara que acompanha o x é o b. E o cara que estiver sozinho é o c, tá? Então, qual que é o meu b aí? O meu b menos b, né? Vamos lá. No Bhaskara vai ficar menos b. Quem que é o b? B é menos 4. Já que eu estou falando que é menos b, então vai ficar menos 4. Então vai ficar 4. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a gente vai ter dois resultados, tá? B ao quadrado, raiz, né? De b ao quadrado. Quem que é o b? É o menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Lembra lá, ó, menos com menos dá mais. E 4 vezes 4 é 16. Então fica 16. Menos 4ac. 4 da fórmula. O a, quem que está acompanhando o x ao quadrado? O 1. Está sozinho, só tem 1x ao quadrado. Da mesma forma que aqui a gente tem 4x, aqui a gente tem 1x ao quadrado. Então 4 vezes 1 vezes o c. C é menos 8, então menos 8. Sobre 2a. O a é 1, que a gente já viu, então vai ficar sobre 2. Ok, vamos desenvolver isso daqui. X vai ser igual a 4 mais ou menos a raiz de quem? 16 menos. 4 vezes 1 dá 4. Vezes 8. 4 vezes 8 é 32. Só que está menos e menos, então vai ficar mais. Então é 16 mais 32. Sobre 2. Esse aqui, ó, é o que a gente chama de delta, tá? É esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que está dentro da raiz, é aquele nosso delta. Às vezes você pode se sentir mais confortável resolvendo ele primeiro para não precisar ficar escrevendo todo mundo assim. O x vai ser 4 mais ou menos, raiz de 16 mais 32 é 48. Sobre 2. Aí você fala, pô, daqui eu não consigo fazer mais nada. Calma. Vamos reescrever essa raiz de 48. O que é essa raiz de 48 aqui? Como que a gente pode escrever ela? A gente pode escrever dessa forma aqui, ó. 16 vezes 3. 16 vezes 3 é 48. Mas, professor, eu não ia lembrar disso. Então, você pode escrever também como 4 vezes 12. Só que o 12 a gente consegue escrever como 4 vezes 3. Dessa forma. E aí o 4 tem raiz, o 4 tem raiz. Sai o 2 e um 2. E o 3 fica lá dentro. Aqui, o 16 tem raiz. 4 é raiz de 16. Então sai um 4 aqui, fica 4 raiz de 3. Aqui fica 4 raiz de 3 também. Ó, 4. Qual que é a raiz de 4? 2. 2. Qual que é a raiz de 4? 2. Então vezes 2 aqui fora também. Então o 4 some, fica 4 lá fora e 3 dentro. 4 raiz de 3. A mesma coisa aqui, qual que é a raiz de 16? É 4. Então sai o 4 e fica o 3 lá dentro. Tá? Então a gente pode afirmar que o x é igual a 4 mais ou menos 4 raiz de 3. Você fala, nossa, mas esse número é muito esquisito. Mas olha bem as alternativas, ó. As alternativas também são esquisitas, tá? E não tenha medo de números esquisitos assim. Eles são números de qualquer forma, tá? Eles não deixam de ser números. São apenas números. Assim como o 1, o 3, o 5, eles só têm uma natureza diferente, mas são números, tá bom? Então fica 4 mais 4 raiz de 3. Mais ou menos, tá? Então a gente tem duas possibilidades para o x. O x pode ser, x1 pode ser... Ah, outra coisa, né? Ó, o 4 com o 4 aqui, ó, todos eles estão sendo divididos por 2.
Então a gente pode dividir tanto esse quanto esse. A gente precisa dividir os dois ao mesmo tempo. Se você puder dividir os dois ao mesmo tempo, você pode dividir, tá? Você só não poderia dividir se fosse assim, ó. 4 mais ou menos 3 raiz de 3 sobre 2. Se fosse assim, você não pode dividir só o 4, tá? Isso aqui é diferente de 2 mais ou menos 3 raiz de 3. Isso aqui você não pode fazer. Agora, aqui você pode fazer o seguinte, ó. 2 mais ou menos 2 raiz de 3. Qual que é a diferença entre isso e isso? Tá? A diferença é que no caso aqui, ó, você pode dividir os dois, pode não, você deve dividir os dois ao mesmo tempo, esse 4 e esse aqui. Aqui você não pode dividir um só, você tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Então, ó, o x1 aqui vai ser 2 mais 2 raiz de 3, e o x2 vai ser 2 menos 2 raiz de 3. Essa é a resposta. Você tem esses dois x aqui, tá? Uma coisa, pelas alternativas você sabe que o certo é o B, que é 2 mais 2 raiz de 3. Mas como que você vai concluir que o certo é o mais? Você vai concluir que o certo é o mais pelo seguinte. Raiz de 3 aqui, ó, a raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7. Ou seja, eu estou fazendo 2 menos 2 vezes 2,7. Esse aqui, ó, fica 2 menos 2 vezes 1,7, que é 2 menos 3,4, que é igual a menos 1,4. O x está dando um número negativo. Ele não pode dar um número negativo porque o x é o comprimento de alguma coisa. Então ele tem que ser positivo. E aqui, quando for mais, vai dar positivo. Por isso que tem que ser essa daqui. Portanto, nosso x é igual a 2 mais 2 raiz de 3 metros. Ok? Então, esse aqui é um exercício que envolve área, alternativa B, que envolve área, mas também envolve alguns outros conceitos da matemática, como, por exemplo, né, o que mata o exercício é isso daqui. É a equação do segundo grau. Você conseguir montar isso daqui, ó. Porque, ó, substituir é fácil. O que é H, você coloca aqui, tá? Bhaskara, você tem que lembrar, você tem que decorar, tá? Então, se você decorou, é só aplicar na fórmula e resolver. O que pega nesse exercício aqui, então? É você conseguir montar esse sistema aqui, tá? Perceba como são coisas que parece que não vai dar em nada, mas dá. Pô, o exercício falou que a área é igual, escreve. O que significa a área ser igual? A área do retângulo, dos dois retângulos, é igual à área do quadrado. Que o exercício deu, o exercício falou isso. E também pelo desenho a gente consegue fazer com que 2 mais x seja igual a h, que está tudo no desenho, tá? Então a maior sacada do exercício é essa daqui. O resto é só a fórmula que você provavelmente decorou e tem que decorar, tá? É a fórmula e fazer continha, tá? Então, um exercício que é de área, mas a parte mais pegada dele é resolver um sisteminha, beleza? Na nossa monitoria a gente continua com alguns exercícios, tá? E semana que vem na mesma pegada. A gente provavelmente vai resolver um exercício de círculo, provavelmente, ou triângulo, alguma coisa do tipo. Eu quero abordar alguns outros tipos de área, beleza? Então por hoje é só um exercício, mas bem explicado, bem dissecado, tá? Mostrando todas as manhas aí que o exercício pode ter. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, muito obrigado, até a monitoria ou até semana que vem. E é nóis, valeu, tchau!